Né? A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro, não foi instantâneo. Né? Agora, eu acho que a gente tem que qualificar a ideia de que o Estado não está lá. O Estado está lá, só que está da maneira errada. Não é? Olha, eu vou dizer aqui, fazer uma afirmação cabal. Não existe boca de fumo que funcione no Rio de Janeiro que não seja com a participação da polícia. Não existe. A polícia é sócia de todas. Todas elas, uma a uma. Porque a polícia sabe qual é o endereço, tem mais força física, como ela tem demonstrado, mais poder para fechar e prender, e não faz isso há 30 anos. Então, o que eu acho que aconteceu no Rio de Janeiro, evidente que o que aconteceu no Rio de Janeiro é muito complexo, eu não vou conseguir resumir, mas foi uma tolerância com uma instituição, que é a polícia, muito mal administrada, e tem vários motivos. A polícia do Rio de Janeiro produz shampoo de Jaborandi, você sabia disso? Ó, ela produz shampoo de Jaborandi, Tilenol e, se não me engano, adoçante. Ela tem um laboratório, ela tem oficinas, ela tem cozinhas, ela tem... É uma porra louquice inacreditável a polícia do Rio de Janeiro. E isso há 500 anos, com policiais muito mal remunerados, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, cerca de 40 mil homens, né, na Polícia Militar, há mais de 30 anos, convivendo com o tráfico de drogas. E o primeiro filme, Tropa de Elite, que ele gosta mais do que o segundo, eu mais ou menos modelei ele. A minha ideia era fazer uma metáfora com a teoria dos jogos. Era dizer assim, tem uma maneira... Você pode pensar a sociedade com um modelo marxista, você pode pensar a sociedade com um modelo, sei lá, liberal austríaco, você pode pensar de N maneiras. Tem um modelo que eu gosto, não porque ele seja melhor para sociologia e tal, mas eu gosto porque ele funciona para a dramaturgia, que é tentar modelar, a grosso modo, pela teoria dos jogos. Né? Tem um livro clássico do von Neumann, né? Theory of Games and Economic Behavior e tal. Qual é a base desse modelo? É você tentar entender as regras dos jogos sociais e tentar definir quem são os agentes sociais desses jogos. E imaginar que esses agentes têm objetivos. Não é? E, a partir disso, você consegue, mais ou menos, construir como que funciona essa sociedade. Então, vamos pensar num policial nesse contexto. O cara entra na polícia do Rio de Janeiro. Qual o jogo que ele vai jogar? Ele está numa organização corrompida por dentro. Né? Os colegas dele, os pares deles, têm esquemas de corrupção montados, não é? Que já existem muito antes dele lá chegar, por um lado. Ponto número 1. Ponto número 2. O crime está violentamente armado, com granada, metralhadora, etc, etc. Então, o que ele vai fazer? Bom, se eu for lutar, se eu for fazer o meu trabalho, que é fazer valer a lei, eu vou entrar numa guerra intracorpes contra meus pares, e vou entrar numa guerra com um tráfico violentamente armado. Isso é uma coisa que pode acontecer, uma jogada possível para esse policial. Além dessa jogada, ele pode se omitir, tentar ficar num cargo burocrático e sair dessa confusão, ou ele pode se corromper. Então, o Capitão Nascimento, lá na narração do primeiro filme, fala: o cara que quer ser policial no Rio de Janeiro tem que escolher, ou se omite, ou se corrompe, ou vai para a guerra. São essas as alternativas de um policial no Rio de Janeiro. Quando você coloca o policial nessa situação, estatisticamente, eu falei isso para o Sérgio Cabral, numa polícia que tem 40 mil homens e no número do próprio governador, 1/3 é corrupto, 15 mil policiais são corruptos, então o problema não é o policial, o problema é a organização. Né? Então, para mim, o Rio de Janeiro cedeu o território porque convive com essa organização. É um problema de gestão. Isso é que é muito difícil explicar. O Eduardo acabou de dar um exemplo. Gestão, a gente trata como detalhe. Né? Gestão é coisa de administrador de empresa. Não, gestão é fundamental. O cara gerir mal uma instituição como a polícia, o cara destrói uma sociedade. O cara perde território para o tráfico. E a polícia carioca não tem gestão. Para mim, esse é o principal motivo pelo qual a gente perdeu o território. E o que a gente está fazendo agora com a UPP? Alguma hora alguém vai perguntar isso, então eu falo logo. A gente está empurrando uma polícia ruim para fazer um plano bom. A UPP não é um programa da polícia. É um programa do Estado,
que está empurrando na cadeia hierárquica uma polícia ruim para fazer uma coisa que está certa. É isso que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro. Uma pergunta ali da direita. Boa noite, meu nome é Nivaldo Cordeiro. Eu queria primeiro cumprimentá-los pelos 2 excelentes filmes. E eu vejo o maior mérito é fazer uma espécie de crônica. E aí que eu discordo do que vocês falam sobre o filme. Não só falam aqui, como na imprensa. Por ser uma crônica, são fatos, vamos dizer assim. E eu acho que a imagem do ano que ficou para o Brasil foi aquela fuga dos traficantes correndo, acho que só a Globo pegou, subindo o morro, fugindo das forças da ordem, vamos dizer assim. Aquela imagem mostrou que tem 2 lados, sim. Não dá para misturar polícia com bandido. Não dá para ser relativista. A ordem é a ordem, mesmo que parte da polícia seja corrupta. Então, quando se tenta relativizar, se sai da crônica e vai para o juízo. Eu quero dizer com isso o seguinte, se a polícia é corrupta, mas o comando não é corrupto, mesmo assim a polícia vence e triunfa. Esse é o ponto. Esse é o ponto essencial. E não dá para equiparar a polícia com bandido. Eu fico muito entristecido, porque vocês fizeram uma obra de arte de grande valor. Mas quando vocês falam dela e tornam a coisa relativista, perdem essa perspectiva de que há uma hierarquia entre o bem e o mal, eu acho que vocês depreciam o próprio trabalho de vocês. Isso é curioso, né? É como se a obra de vocês fosse melhor do que vocês. É isso que eu praticamente... Sempre, né? Esse é o objetivo de todo grande ator. Nós não somos seres de carne e osso. A obra é um produto de ficção, sempre faz mais sentido do que... Tinha um poeta alemão, Rilke, que dizia o seguinte: a fama é a quintessência dos mal-entendidos que se juntam ao nome. Preparem-se. Mas, eu acho assim, só complementando, não sei se é a mesma pergunta, mas acho que vai mais ou menos pela mesma linha, e junta um pouquinho, quer dizer, a questão, sem dúvida, eu acho muito bom o trabalho de identificar esses 3 problemas e esses 3 níveis de problema, que parece que é um fato e que tem lá, quer dizer, a partir do indivíduo, a partir da polícia e a partir do Estado. A minha dúvida é, quer dizer, se vocês acham que há uma hierarquia entre eles, quer dizer, ou seja, o problema do Estado é maior, o problema da corrupção da polícia, sem a corrupção da polícia, o crime não teria tanto problema assim, e aí faz com que o problema do crime seja menor.